Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Agronomicamente. Isso mesmo, uma junção do canal Economicamente com a parte de agronegócios do PSEG Consultoria e Projetos. E hoje eu vou discutir o seguinte com vocês: quais são os impactos de uma redução da taxa de juros, especificamente sobre o agronegócio. Acompanhe com a gente. Finalmente, o Banco Central anunciou uma redução da taxa Selic no Brasil, que não apresentava reduções desde agosto de 2020. Nós saímos de uma taxa de juros de 13,75% ao ano para 13,25%. E o Copom já sinalizou que haverá potenciais cortes nas próximas reuniões. Portanto, finalmente devemos entrar num cenário de afrouxamento monetário ou de redução de taxa de juros. Porém, o que nós vamos discutir aqui hoje é, mas afinal, quais são os impactos de uma redução de taxa de juros, especificamente sobre o agro? Antes de nós começarmos, eu tenho certeza que você deve estar imaginando: Haroldo, eu assisti um vídeo lá no Economicamente, onde você diz o seguinte: olha, um impacto é a redução do custo de empréstimos e financiamentos. Peraí, aqui para o agro eu preciso tomar um cuidado. Antes disso, nós precisamos lembrar o seguinte: o Sistema Nacional de Crédito Rural no Brasil tem duas origens de recursos. Ou eles são recursos controlados, ou eles são recursos livres. Os recursos controlados são justamente os recursos obrigatórios, a poupança rural, recursos do BNDES, ou seja, recursos, como o próprio nome já diz, obrigatórios e regulados pelo Banco Central, diferentemente dos recursos livres. Eu estou falando muito de recursos livres, mas o termo correto são recursos não controlados, onde os recursos livres são uma parcela desses recursos não controlados, ou seja, são parte de recursos justamente dos próprios bancos que são utilizados para financiamento do agro. Eu quero começar o primeiro impacto. O impacto de uma redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic gera um impacto modesto sobre o agronegócio, ou seja, um impacto pequeno. Certamente você deve estar olhando e assistindo a esse vídeo dizendo: mas como assim um impacto pequeno? Por que nós vamos ter um impacto tão pequeno da Selic sobre o agronegócio? O que eu estou comentando aqui com vocês é o seguinte: uma redução da taxa Selic resultará em mudanças marginais no custo do crédito para o agronegócio. Por quê? Ele não interfere nos juros dos recursos controlados. Por isso que eu fiz questão de iniciar essa nossa discussão comentando sobre recursos controlados e não controlados. Os recursos controlados, as taxas de juros, os prazos, eles já estão dados até junho de 2024. Portanto, não sofrem alteração. Esse é o ponto mais importante. Os recursos controlados têm os prazos e as taxas que já estão definidas até junho de 2024. Portanto, não sofrerão qualquer impacto da redução da taxa Selic. Para ficar bem claro, nos financiamentos com recursos controlados, nada muda nem para o produtor rural e nem para a instituição financeira que está fazendo a intermediação deste recurso. Agora vamos falar da parte boa. Lembre-se, eu comentei com vocês que nos recursos controlados nós não teremos impactos. Porém, nos recursos não controlados, nos recursos livres, aí sim, se em média eu estou tendo uma redução de 0,5 ponto percentual na Selic, nós teremos uma redução das taxas de juros e financiamentos nos recursos livres de praticamente a mesma proporção. Desta forma, toda vez que nós falarmos de uma redução de taxa Selic, redução de taxa de juros, o efeito é praticamente imediato nas operações de crédito livre, reduzindo consequentemente as taxas de juros que são realizadas nessas operações. O que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que quando nós olhamos para o agronegócio, praticamente 70% do funding hoje utilizado na agricultura vem de capital de terceiros, vem justamente de operações com bancos, cooperativas, tradings, ou seja, crédito é um instrumento vital para o agronegócio. Porém, quando nós falamos de taxa de juros sofrendo redução,
Neste momento, ela gera um impacto modesto para o agronegócio por dois motivos. Primeiro, meio ponto percentual ainda é pouca coisa. Segundo ponto, nós só teremos um impacto sobre os recursos livres, sobre os recursos não controlados, não impactando justamente os recursos controlados. Peraí, Haroldo, mas e após 2024 e com o passar do tempo, quando nós tivermos uma redução ainda maior da taxa Selic e, consequentemente, da taxa de juros lá na ponta, lá para o produtor? Quando isso acontecer, uma vez que o efeito é defasado, não é imediato, o que nós teremos? Menores taxas de juros estimularão os produtores a fazer novos investimentos. Investimentos que, caso venham a se materializar e levarem a ganhos de produtividade, podem trazer dois impactos. Primeiro, aumento de renda no campo e de margem para o produtor. E segundo, maior produtividade significa maior oferta e menor impacto sobre a inflação, ou até mesmo redução no preço dos alimentos. Portanto, é importante destacar aqui que, no agro, o efeito de taxa de juros de redução para que ele se concretize e se materialize é muito mais lento. Isso é tudo, pessoal. Se você gostou, curtiu, não deixe de dar o seu like e nos curtir nas redes sociais, seja neste canal ou até mesmo em todas as redes sociais do PSEG Consultoria e Projetos. Valeu!